בדממה הראשונה הצורה האלוהית ירדה, מחברת תהומות לזוהר שהרקיע טבע. השניות הקדושה בשחר הבריאה מרוסקת בנפילה, זעקה לי גאולה. הזרע המתין לרוח קדמונים, להקים עמודים ולרפא ריק עולמים. היסוד מתעורר בימין אסגב של חסד, ויצחק מביא גבול שעצר לא יוכל לרדת. בציר המושלם יעקב מיישר את הקו לעץ החיים במרכז העולם, לשכון עכשיו. במדבר סיני כל השם ידהד, קושר ענפים לשורש שעדן ייסד. ספירת הנשמות מעבר לגבול הבשרי, כי המספר הגשמי מושך דין אכזרי. בחופר של כסף מבט הטהורה מונח, שומר על הבנים תחת כנפי אלוהים לנוח. היסוד מתעורר בימין אסגב של חסד, ויצחק מביא גבול שעצר לא יוכל יעקב מיישר את הקו לעץ החיים במרכז העולם, לשכון עכשיו. ברכה נסוגה עם גאווה שולטת בחומר, אך שופט לשבור כל אשליה. שמיים וארץ נקשרים והשלום מנצח. שרשים וענפים בברית נצחית.
Vamos imaginar o seguinte cenário, só para contextualizar a nossa discussão de hoje. Uma família atinge o que a gente chamaria de sucesso financeiro máximo. Eles compram aquela casa dos sonhos, reúnem todo mundo na frente de uma fachada deslumbrante, tiram uma foto perfeita e postam nas redes sociais. E na legenda, eles fazem questão de colocar o número exato do patrimônio, tipo o valor financeiro daquela conquista, para o mundo inteiro ver. Uma cena super comum hoje em dia. Exato. Para a nossa cultura moderna, isso é a consagração absoluta. Mas e aqui entra o nosso gancho. E se uma sabedoria milenar, descrita em textos místicos muito antigos, dissesse que no exato segundo em que esse número foi publicado, essa família acabou de destruir a camada de proteção de todas as suas conquistas? Nossa, isso é um choque de realidade imediato. Porque se a gente parar para analisar, nós vivemos numa era em que a métrica é meio que o novo Deus, né? As pessoas contam absolutamente tudo, dinheiro na conta, os passos no aplicativo do celular, as calorias do almoço, as curtidas, os seguidores. Sim, a vida virou uma grande planilha. É bem isso. A nossa sociedade parte dessa premissa de que quantificar é sinônimo de organizar, de ter um controle real sobre a vida. Mas o material que a gente tem para analisar hoje inverte completamente essa lógica. A proposta central aqui, que é fascinante, é que a matemática fria e exata, quando aplicada à própria vida e às nossas bênçãos, não é uma ferramenta de controle. Pelo contrário, ela pode ser um gatilho extremamente perigoso. Caramba. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje vai, mudar a forma como quem nos escuta enxerga a própria realidade. Nós temos em mãos as anotações e os ensinamentos que são riquíssimos de uma aula de Kabbalah do Mori André Klein Rosa, da Escola de Kabbalah Kibel Torah Missinai. E o grande objetivo deste nosso estudo é desvendar um mistério muito antigo que envolve o livro de Bamidbar. Que é tradicionalmente conhecido como o livro de números. Isso, o livro de números. E a nossa missão é entender o segredo por trás de uma contagem bem específica que aconteceu lá no deserto e como esse simples ato matemático se conecta com as raízes mais profundas da criação do universo. É um tema denso, mas muito revelador. Muito. E, para entender a verdadeira profundidade desse perigo dos números e também do poder oculto que existe na contagem, a fonte nos obriga a fazer uma viagem no tempo. E não estamos falando de voltar só alguns séculos, sabe? Precisamos retornar ao primeiríssimo momento da humanidade. Lá no comecinho mesmo. Exato. É absolutamente impossível compreender o mistério da contagem no deserto sem antes analisar como foi a criação estrutural do primeiro ser humano. O problema dos números, na verdade, começa na própria fundação do mundo físico. Certo, então vamos desconstruir isso, porque a fundação desse mundo não foi nada simples ou parecido com o que a gente aprende nas aulas de história por aí. O texto base que o Mori André traz para essa discussão está em Bereshit, o Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. A frase diz assim: macho e fêmea, ele os criou. Uma frase bem famosa. Sim, muito. E na nossa leitura ocidental tradicional, a imagem imediata que vem à cabeça é a de duas pessoas fisicamente separadas caminhando por um jardim desde o primeiro segundo, né? Mas a sabedoria cabalística revela uma estrutura completamente diferente para esse início, né? Totalmente diferente. O ensinamento do Rabi Abba, que é trazido nas páginas do Zohar, revela que o primeiro ser humano, Adão, não era apenas um homem no sentido biológico ou isolado que a gente entende hoje. Ele foi criado como uma entidade dupla. Pera, dupla? Como assim? Isso mesmo, era uma combinação perfeita de macho e fêmea unidos frente a frente, ou costas com costas em algumas interpretações, mas unidos numa só forma. E é crucial entender que isso não é apenas uma metáfora anatômica curiosa. Tá, tem um significado mais profundo aí. Com certeza, essa união representava o fato de que aquele primeiro ser refletia absolutamente todos os mundos superiores e inferiores. Era a totalidade do cosmos, tipo o infinito inteiro concentrado e harmonizado em uma única forma humana. Vamos pausar aí, porque isso é muito denso e o texto entra em detalhes fascinantes sobre as energias que compunham essa união original. Ele diz que o lado feminino, por exemplo, continha duas forças vitais essenciais,
Hesed e Gevura. Exatamente. E aqui a gente precisa traduzir isso para quem está tentando visualizar esse mecanismo cósmico em casa. Misericórdia e julgamento soam como termos jurídicos para a maioria das pessoas. O que essas duas forças significam na prática, na dinâmica dessa fundação? É uma excelente pergunta. Na linguagem cabalística, Hesed é a expansão absoluta. É a misericórdia, sim, mas pense nela como o amor que se doa sem limite, sabe? Uma energia que quer preencher absolutamente todos os espaços. Uma força de doação total. Isso. E por outro lado, a gente tem Gevurah, que é a restrição. É o julgamento, o rigor, a força que impõe limites e diz até aqui e não além. O freio. Exato, é o freio perfeito. Porque sem Gevurah, a energia de Hesed se dissiparia no vazio infinito, ela ia se perder. E sem Hesed, Gevurah esmagaria a existência com regras e dureza insuportáveis. A união perfeita dessas duas forças naquele primeiro ser humano gerava uma luz tão equilibrada que, segundo a tradição, iluminava o universo de uma ponta a outra. Uau! O que nos leva à famosa ruptura, né? Com o que a gente conhece como o pecado original, essa sabedoria superior, essa visão unificada e completa do cosmos que você acabou de descrever, simplesmente se estilhaça. A humanidade perde a capacidade de enxergar o todo, o infinito, e passa a enxergar apenas fragmentos. O olhar é rebaixado de certa forma. O olhar despenca. O foco se volta quase que exclusivamente para o mundo físico, para a matéria tangível, para as cascas da realidade corporal, e o material deixa claro que essa separação gerou um desequilíbrio colossal na estrutura da existência. Perfeitamente colocado. E para entender as consequências desse desequilíbrio, a analogia tectônica que a gente conversou antes ajuda muito. Imagine que a realidade humana, após essa ruptura, tornou-se um terreno extremamente instável. O mundo espiritual e o mundo físico estavam desconectados, balançando. Como tentar construir um arranha-céu imenso e super pesado em cima de uma falha tectônica que não para de tremer, certo? As fundações ficaram bambas. O ensinamento aponta que as primeiras gerações tentaram, mas falharam miseravelmente em estabilizar esse terreno. E agora, entendendo o Hesed de Gevurah, faz todo sentido o motivo pelo qual eles falharam. Exatamente. Vamos analisar essas primeiras tentativas. Caim carregava essencialmente os aspectos do rigor extremo, a energia de Gevurah sem filtro nenhum. O mundo baseado apenas em restrição rigorosa, se destrói pela própria dureza. E Abel era o oposto. Isso, Abel carregava a misericórdia desancorada, o Hesed sem limite. Como eles não conseguiam fundir essas energias de uma forma equilibrada, o terreno humano continuava rachando sob o peso da existência. Eles simplesmente não conseguiram criar raízes sustentáveis. Mesmo gerações depois, quando Sete veio e de certa forma plantou o mundo novamente, as paredes ainda balançavam. O prédio ainda estava para cair. Exato. A estrutura inteira da humanidade estava tremendo e precisava, com a máxima urgência, de pilares mestres de sustentação. E esses pilares chegam na figura dos patriarcas. E eu acho fascinante como a fonte descreve isso de uma maneira muito arquitetônica, sabe? Primeiro surge Avrão, que segura o mundo com a mão direita, ancorando novamente a energia de Hesed, o amor expansivo. O doador, né? Isso. E depois vem Yitzhak, que segura o mundo com a mão esquerda, trazendo a energia estabilizadora de Gevurah, que é o rigor e o limite saudável. Mas, como a gente sabe da física básica, uma mesa pesada, sustentada apenas por duas pernas gigantes em lados opostos, ainda vai tombar. Ia ficar gangorrando para sempre. O equilíbrio ainda era imperfeito. Sim, faltava o eixo central. E a leitura mostra que foi necessário o surgimento de Yaakov para trazer o que a Cabala chama de coluna central, o atributo de Tiferet. Yaakov conecta a direita e a esquerda. Ele funde a expansão com a restrição, criando finalmente essa harmonia que estava faltando. E é aí que a mágica estrutural acontece. Somente no momento em que a coluna central é estabelecida, o mundo finalmente para de tremer. A falha tectônica é selada de vez. A fundação da humanidade, representada pelo povo que nascia ali,
foi finalmente estabilizada. Ufa, né? Até que enfim. Pois é, então, se os patriarcas finalmente construíram alicerces firmes que pararam os tremores do mundo, a humanidade tinha agora uma base muito sólida. E é a partir dessa estabilidade recém-conquistada que a narrativa avança para o próximo grande passo, a descida ao Egito, para a purificação, o recebimento da Torá e a construção do tabernáculo. O terreno estava pronto para a obra. A fundação estava pronta, então era hora de levantar as paredes da casa. E de acordo com o texto, esse ato de construir e fixar a realidade é exatamente o que a gente chama de contar. Essa transição é fundamental, e a precisão das palavras usadas lá no início do livro de Bamidbar carrega todo o peso desse processo de construção. O material analisa o primeiro versículo, onde Hashem fala com Moisés e localiza a conversa em 2 pontos bem específicos, no deserto do Sinai e na tenda do encontro. O Zohar, que não vê nenhuma palavra como mero detalhe geográfico... O Zohar nunca vê nada como acidente, né? Nunca. Ele decodifica isso de forma bem profunda. O Sinai representa a própria Torá, que está associada a uma dimensão espiritual chamada Zeir Anpin. Já a tenda do encontro representa o tabernáculo, que está ligado a Malchut. Pera, vamos traduzir isso para quem está escutando não se perder nessas dimensões, porque os nomes são complexos. O que significa um Zeir Anpin e Malchut no contexto da criação da nossa realidade? Claro, vamos simplificar. Pense em Zeir Anpin, que literalmente significa face menor, como o aspecto emocional e interativo da divindade. É a dimensão espiritual que canaliza as emoções divinas e as leis universais para um formato que a criação possa receber. Seria tipo o projeto arquitetônico celestial, a planta do prédio? Isso, a planta perfeita. E já Malchut, que significa realeza, é o plano físico em si. É a manifestação concreta, o mundo terreno onde a gente habita. É o prédio finalmente construído. A mensagem do Zohar, ao unir o Sinai à tenda do encontro, é que naquele momento exato havia a intenção de unir o projeto espiritual perfeito à fundação física aqui na Terra. E aqui entra a nossa grande pergunta norteadora de hoje. Se a fundação está pronta, por que contar as pessoas? Estamos falando de um Deus onisciente. Ele não precisa de uma planilha de Excel ou de um censo estatístico governamental para saber quantas pessoas estão acampadas naquele deserto. Com certeza não. O Moré André levanta, baseado no Zohar, uma explicação mística maravilhosa para isso. No universo espiritual, nada toma o seu lugar definitivo. Nada se acomoda de forma permanente até que seja proferido pela boca e contado no mundo físico. É o princípio cabalístico de que a fala não apenas descreve a realidade, a fala cria e aterra a realidade. Contar as legiões de Israel naquele deserto não era uma questão burocrática de, tipo, fazer um inventário humano. Tratava-se de um ato místico de amarração. Amarração. Sim. Era o processo de pegar os ramos terrestres, as pessoas físicas vivendo naquele acampamento, e amarrá-los de forma inquebrável às suas raízes celestiais superiores. O simples ato de falar e estabelecer a contagem em voz alta era o selo final que fixava a realidade espiritual na realidade material. Ligava permanentemente Malchut, o mundo terreno, a Zeir Anpin, o projeto espiritual. Certo, vamos desconstruir isso, porque é aqui que eu preciso colocar o pé no freio com toda a força. Tem uma contradição gigante se formando na nossa frente. Vamos lá. Espere um pouco. Se as fontes acabaram de nos ensinar que o ato de falar em voz alta e contar é o que ancora a realidade, o que garante que a perfeição desça e construa as paredes sobre a fundação firme, por que a própria tradição cabalística avisa com tanta urgência que contar é algo extremamente perigoso? Como uma ferramenta de construção espiritual pode ser, ao mesmo tempo, um risco fatal? Essa é a grande tensão do texto, o verdadeiro núcleo do nosso mistério. E ela nos leva direto para a advertência severa do Rabi Yitzhak. A regra talmúdica e zoárica afirma de maneira categórica: a bênção do alto não repousa sobre algo que é contado. Uau! Precisamos entender o mecanismo por trás disso. Quando ocorre a medição física, quando a gente aponta o dedo, define um limite e estabelece um número exato para algo que possui uma bênção, ocorre um fenômeno espiritual muito violento.
o infinito é subitamente forçado a caber no finito. A bênção divina, por sua própria natureza, precisa de espaço para se expandir, sabe? Ela habita no oculto, no ilimitado. Ela precisa de margem. Isso. Ao aprisionar essa bênção dentro de um número exato, a energia expansiva se retira. E ao criar esse limite rígido, abre-se uma brecha porque o texto chama de outro lado, as forças da negatividade, o rigor extremo e o mal-olhado. Nossa, isso me faz pensar direto na física quântica. Lembra muito o paradoxo de Schrödinger, ou o conceito de superposição. Antes de uma medição acontecer, uma partícula existe em um estado de probabilidade infinita. É puro potencial. Ela pode estar em qualquer lugar e ser qualquer coisa. No segundo em que a medição acontece, aquele potencial ilimitado e misterioso colapsa em um único ponto rígido. A infinitude morre no momento da medição. Uma comparação excelente. O infinito espiritual simplesmente não pode e não vai habitar uma caixa com rótulo numerado. Se a gente tentar forçar o encaixe, a essência escapa. É como se, no mundo das energias, caminhar com a bênção infinita ao redor fosse como atravessar uma floresta muito escura e perigosa. A bênção te envolve como uma névoa, ela te oculta e te protege dos perigos ao redor. Mas quando a pessoa aponta o dedo e diz: olha, eu tenho exatamente 1 milhão na conta, ou eu tenho exatamente 10 filhos saudáveis. É como ligar um holofote militar gigantesco no meio dessa escuridão toda. Perfeito. Fica visível para tudo. A realidade colapsa em um ponto super iluminado. A pessoa fica totalmente exposta, e aquele holofote atrai instantaneamente todo tipo de predadores espirituais. Atrai o mal-olhado, atrai o julgamento alheio, atrai a inveja. As notas indicam que isso atrai até mesmo a morte, porque o holofote destrói a névoa de proteção divina. É por isso que o comando divino de contar o povo no deserto soava como uma armadilha paradoxal meio que aterradora, entende? Hashem precisava que o povo fosse ancorado na realidade, o que, como a gente viu, exigia a fala e a contagem. Mas se eles fizessem isso da maneira tradicional, apontando o dedo e contando 1, 2, 3 humanos, eles ligariam esse holofote gigante sobre cada indivíduo, atraindo rigor e negatividade para a nação inteira. Iam acabar com a proteção coletiva. Resgate protetor, tipo uma alta engenharia espiritual, teve que ser implementada na hora. E aqui entra um detalhe que passou despercebido para muita gente, mas que agora faz todo sentido. A solução para não atrair uma olhada foi que eles simplesmente não contaram cabeças humanas. Ninguém apontou para um ser vivo e disse um número. Genial, né? Demais! Em vez disso, cada pessoa entregou uma moeda, mais especificamente a moeda de meio ciclo. O que foi contado, na verdade, foi o metal inanimado, enquanto a vida humana permaneceu intocada, lá no escuro protetor do indefinido. Mas espera aí, a minha mente deu um nó e acabou de explodir com uma conexão aqui. O que foi? Lá no começo, a gente falou que o humano original, o Adão, era uma entidade dupla, que foi dividida, fragmentada. Ele se tornou uma metade procurando a outra. E agora, milhares de anos depois, a moeda usada para proteger essas pessoas durante a contagem é uma meia moeda. Eles literalmente usam o símbolo da própria incompletude, o meio ciclo, para se amarrarem ao infinito. Uau! É essa grande sacada cósmica. Eu sou fascinada por essa parte. Você não poderia ter feito uma conexão melhor. O meio ciclo é a confissão física de que um ser humano isolado não é um número inteiro diante do infinito. Ao ofertar uma meia moeda, cada indivíduo declara: eu não estou completo por mim mesmo, eu preciso da outra metade, eu preciso da comunidade e do divino para formar o todo. Caramba, que lindo isso! Essa humildade estrutural que reconhece a própria fragmentação que ocorreu lá na origem da humanidade é o que neutraliza o ego e o perigo do número exato. E para complementar essa genialidade, o material mostra que não foi só a substituição do objeto contado. A própria ação de contar o metal precisou ser blindada. Exato. Se formos usar uma imagem moderna, é como se eles tivessem criado uma gaiola de Faraday espiritual, uma barreira invisível onde a negatividade do lado de fora não consegue atravessar. Essa blindagem veio da boca de Moisés.
A contagem foi precedida e sucedida por bênçãos avassaladoras. E bênçãos grandiosas. Moisés abençoa a todos antes de começar a contar as moedas e, quando finalmente termina e chega a um número exato, ele sela a câmara com uma declaração impressionante que Hashem faça de vocês 1000 vezes mais do que são. E o impacto prático dessa frase final de Moisés é que ela quebra, ela estilhaça a finitude matemática no exato segundo em que ela tenta se formar. Vamos imaginar que a contagem deu 600 mil. Moisés imediatamente injeta a palavra 1000 vezes mais. Ele tira o teto. Ele pega um número estático e o joga de volta para o terreno do crescimento ilimitado. Ele devolve o povo para o potencial infinito, frustrando e cegando qualquer força negativa que estivesse espreitando do outro lado para se aproveitar de um limite exato. A bênção externa meio que absorve o choque do número. Sabe, isso não é apenas uma curiosidade histórica sobre tendas no deserto. É uma ferramenta de uma profundidade psicológica e energética absurda. E não é à toa que o Morandré Klein Rosa, no final de suas anotações, puxa todo esse cenário grandioso para o chão da nossa realidade prática. Isso se torna uma regra essencial para o cotidiano de qualquer pessoa que acompanhe este nosso programa hoje. Sem dúvida. Se a gente traduzir todas essas mecânicas cósmicas para a nossa rotina, a aplicação gira em torno de desenvolver e manter o que a tradição chama de bom olho. O princípio é de uma clareza impressionante quando uma pessoa elogia sinceramente as conquistas de um amigo, quando comemora com entusiasmo as notas escolares dos filhos, ou mesmo quando para em silêncio para observar o próprio patrimônio e os sucessos materiais acumulados. Existe um risco gravíssimo de ativar aquele mecanismo de contagem limitante. A pessoa está acendendo o holofote sem perceber que tem predadores na floresta. Exatamente isso. E é por isso que o texto orienta que é de vital importância abençoar a Hashem imediatamente. Reconhecer, no exato instante do elogio ou da observação de um sucesso, a origem primária de todas as coisas. É a aplicação pessoal da gaiola de Faraday, do 1000 vezes mais do Moisés. Direcionar o crédito para cima. Isso, quando alguém direciona o mérito ao infinito no momento da apreciação, garante-se que as forças de Hesed, o amor expansivo, e Rohorma, a sabedoria superior, permaneçam ativas e fluindo. Isso traz paz não apenas no mundo espiritual acima, mas também no mundo físico abaixo, protegendo a bênção na matéria. Para os outros, a gente faz questão de listar, catalogar e contabilizar tudo o que temos. Acontece o tempo todo. Ao tentar afirmar o sucesso expondo os números exatos e as métricas finitas, nós acabamos ressecando a própria fonte desse sucesso. Nós literalmente empurramos a bênção para longe pela nossa obsessão de exibi-la de forma matemática e rígida. E esse desejo incessante de quantificar a felicidade ou o êxito material é, no fundo, a armadilha de viver focado excessivamente no mundo corporal. É o eco daquele mesmo problema que se iniciou na fragmentação visual do primeiro ser humano que a gente discutiu lá no começo. A gente volta para a mesma falha. Sim. A necessidade de provar o próprio valor através de números exatos demonstra uma desconexão bem preocupante com a coluna central de Yaakov, com aquele equilíbrio. A verdadeira sabedoria mística, como o Zohar alerta através de todos esses milênios, está em aprender a manter as coisas mais preciosas um pouco ocultas, protegidas pela amplitude suave e indefinida da bênção, sabe? Um lugar onde a negatividade não encontra uma superfície rígida e orgulhosa para se agarrar. O que nos leva a uma reflexão final que eu quero deixar reverberando na mente de toda a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Nós começamos esse nosso mergulho profundo falando sobre a nossa realidade moderna e a verdadeira epidemia das métricas. Mas, à luz de toda essa arquitetura celestial que acabamos de explorar com os ensinamentos da Kibel Torah Sinai, o alerta se torna não apenas relevante, mas super urgente. Põe urgente nisso. Pensemos profundamente sobre o design da nossa sociedade atual. Uma cultura inteira que lucra e nos incentiva ativamente a expor, a quantificar em detalhes e a exibir publicamente cada pequena conquista, cada prato de comida em um restaurante caro, cada viagem de férias, cada momento íntimo de alegria dentro de casa. Tudo precisa ser medido, né?
tudo ganha um número nas redes sociais. Um número exato de visualizações, um número específico de curtidas, um número de seguidores medindo o suposto valor de alguém. Se a sabedoria mais profunda do universo adverte que colocar um holofote numérico sobre as nossas vitórias atrai o julgamento severo e limita o fluxo vital do infinito, o que isso diz sobre a forma como estamos conduzindo nossas vidas hoje? Será que, ao passarmos a nossa existência tentando obsessivamente contabilizar e exibir tudo o que temos de bom na vitrine do mundo, não estamos de forma trágica e acidental, esvaziando a verdadeira magia e banindo a bênção infinita das nossas próprias vidas? Fique esse pensamento para investigar. Até o nosso próximo mergulho profundo. בדממה הראשונה הצורה האלוהית ירדה, מחברת תהומות לזוהר שהרקיע טבע. השניות הקדושה בשחר הבריאה מרוסקת בנפילה, זעקה לי גאולה. הזרע המתין לרוח קדמוני להקים עמודים ולרפא ריק עולמים. היסוד מתעורר בימין נשגב של חסד, ויצחק מביא גבול שהצל לא יוכל לרדת. בציר המושלם יעקב מיישר את הקו לעץ החיים, במרכז העולם לשכון עכשיו. במדבר סיני כל השם ידד, קושר ענפים לשורש שעדן ייסד, ספירת הנשמות מעבר לגבול הבשרי, כי המספר הגשמי מושך דין אכזרי. בחופר של כסף מבט הטהור המונח, שומר על הבנים תחת כנפי אלוהים לנוח. היסוד מתעורר בימין נשגב של חסד, ויצחק מביא גבול שהצל לא יוכל. בציר המושלם יעקב מיישר את הקו לעץ החיים, במרכז העולם לשכון עכשיו. הברכה נסוגה עם גאווה שולטת בחומר, אך שופעת לשבור כל אשליה בעומר. כאשר זעיר אנפין פוגש מלכות במזבח, שמיים וארץ נקשרים והשלום מנצח.
הגזרה הסופית, שרשים וענפים, בברית נצחית